Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. É um privilégio estarmos aqui. A nossa oração aqui no comecinho, antes de iniciarmos o culto, foi para que o Espírito Santo aqueça seu coração, aqueça os nossos corações através da palavra de Deus, que é viva e poderosa. Amém? Abra sua Bíblia então comigo, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João 6, versos 60 ao 69. João 6, 60 ao 69, na NVI foi registrado assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 68. E prosseguiu. 65, desculpe, prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Algumas ênfases da mensagem. Passa mais um slide, por favor. Irmãos, nós vivemos num mundo... Isso, obrigado. Nós vivemos num mundo cheio de necessidades. É ou não é? Vivemos num mundo assim. E longe de mim aqui no púlpito, principalmente no púlpito, pregando a palavra de Deus, longe de mim minimizar qualquer tipo de necessidade, seja ela especialmente social, que nós brasileiros enfrentamos aqui e outras populações enfrentam em outras partes do mundo. Mas há níveis e complexidades, gravidade dessas necessidades que variam de acordo com o contexto que as pessoas vivem e com os problemas e com as problemáticas sociais e das cidades. Porém, à luz da teologia bíblica, como está ali na ênfase, em alguma das ênfases, nós percebemos que a maior necessidade das pessoas não é de pão. Se você for olhar o contexto, e eu vou trabalhar um pouco do contexto desse capítulo aqui que nós lemos, desses versículos que nós lemos, se você der uma passadinha no contexto, você vai perceber que a maior necessidade das pessoas não é de pão, não é de alimento físico. A maior necessidade delas é espiritual. A humanidade necessita do novo nascimento, que somente o Espírito Santo pode realizar.
Nós precisamos, irmãos, nos arrepender dos nossos pecados. A igreja precisa se converter ao Senhor. Eu preciso me converter ao Senhor dia a dia, porque a conversão, ela é um processo diário na nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a conversão é um processo diário. Nós precisamos nos converter todos os dias. É diferente do novo nascimento. O novo nascimento é instantâneo. No momento que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa condição falida e pecaminosa diante de Deus, à luz da sua palavra, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que por nós mesmos nós não temos condições nenhuma de acessar a presença de Deus por nós mesmos. Nós não temos condições nenhuma de apagar ou de alguma forma eliminar os nossos pecados. Nós não temos. É aí que entra as Escrituras, que entra a mensagem do Evangelho, que nos mostra então, que nos ensina que o caminho para Deus é Jesus Cristo, que o caminho para a remissão dos nossos pecados é a fé em Jesus. Mas nós precisamos nos converter todos os dias. A conversão para mim, para você, para nós, ela precisa ser um movimento diário e renovado. E essa realidade, ela ainda fica mais evidente nesse registro que o apóstolo João fez da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, onde é registrado que apesar das necessidades, ou da necessidade momentânea, ser de alimento para matar a fome das pessoas, as pessoas estavam, aliás, em busca disso. As palavras de Jesus, elas mostram uma necessidade maior. Dá uma olhada comigo, João 6, versos 26 e 27. Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aí Jesus completa: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então, o que Jesus estava mostrando naquele momento de uma necessidade de pão, eu vou falar disso daqui a pouco, ele estava enfatizando para aquela multidão e para os seus discípulos que estavam ali, que a maior necessidade deles é espiritual. E o contexto desse texto, ele ainda traz algumas questões, algumas particularidades interessantes. Eu queria ver com vocês. Olha só o verso 5, João 6, 5. Isso mostra, irmãos, que Deus se preocupa com a totalidade das necessidades humanas. Porque o ser humano é um ser completo. Corpo, alma e espírito. Assim como o corpo físico, a nossa natureza carnal depende e necessita de alimento, a nossa alma e o nosso espírito também necessitam de alimentos. É disso que Jesus está falando. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós percebemos isso. Deus se preocupando com a totalidade das necessidades humanas. Olha o verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, cerca de aproximadamente 10.000 pessoas, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 5. Onde compraremos pão? Só que aí vem a sequência no 6. Ele fez essa pergunta apenas para provar Filipe, porque ele já tinha em mente o que ele iria fazer. Olha, Deus,
Esse é o nosso Deus, irmãos, que nós amamos e servimos, que nos conhece, que nos formou como seres integrais, corpo, alma e espírito, e que se preocupa com a totalidade das nossas necessidades. Outro ponto interessante, versos 8 ao 13, eu vou fazer uma passada rápida por causa do tempo, para eu não me estender muito, mas olha só outra coisa interessante, a iniciativa de Deus inclui também a cooperação dos seus discípulos. Versos 8 ao 13, Filipe responde: Senhor, 200 denários, o que era equivalente naquele período, 1 denário, era o valor da diária de um trabalhador braçal naquela época. 200 denários equivalia mais ou menos a meio ano de trabalho. E Filipe diz: Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para essa gente. Olha, André, irmão de Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E na sequência nós vemos Jesus multiplicar esses 5 pães e esses 2 peixes para aproximadamente 10.000 pessoas. E Deus então ele inclui na sua obra, no seu milagre, a cooperação dos seus discípulos. Isso é maravilhoso, não é? Deus te inclui na obra dele, meu irmão. Se disponha, se apresente diante do Senhor, se coloque diante dele, como foi falado aqui no louvor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Outro ponto interessante, as obras que Jesus realizou, olha o verso 14, e outros episódios do Evangelho que eu não vou mencionar aqui, mas as obras que Jesus realizou durante o seu ministério público foram sinais claros que confirmaram a sua identidade. A própria multidão reconheceu isso de maneira parcial. Olha o que eles dizem no verso 14: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. De modo parcial, porque Jesus não era um profeta. Sim, em alguns momentos nós vemos Jesus, por exemplo, no episódio de João 4, voltando um pouquinho, no episódio da conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele vai revelando a vida da mulher, a mulher reconhece nele também um profeta. Mas Jesus, na sua identidade essencial, ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, reconhecê-lo apenas como um profeta seria o equivalente, irmãos, a deixar de reconhecer principalmente a divindade de Jesus. Porque ele é Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Então, nesse momento, eles reconhecem de forma parcial. Sem dúvida, eles diziam: este é o profeta que devia vir ao mundo. E essa fala estava vinculada ao que eles viram com os próprios olhos. Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para 10.000 pessoas. Outro ponto, na multidão, não esqueça disso, na multidão sempre haverá aqueles que buscam satisfação momentânea. Infelizmente, irmãos, Jesus estava cercado, por onde ele passava ele atraía multidões de pessoas, especialmente pelo que ele estava fazendo. E as pessoas estavam vendo com os próprios olhos, curando enfermos, ressuscitando mortos, multiplicando comida para famintos. E isso atrai o público, isso atrai aí as multidões. E nas multidões sempre haverá aqueles que buscam satisfação momentânea. Porém, o chamado de Jesus, não esqueça isso, é para um discipulado radical. Jesus nos chama
não para experiências momentâneas, não esqueça disso. Mas Jesus te chama, me chama e nos chama para um compromisso radical, para um discipulado radical. Na multidão sempre haverá aqueles que buscam sinais externos para só depois crerem em Deus. São os discípulos de Tomé. Os discípulos de Tomé. Eu preciso ver para crer. Mas olha o que Jesus disse a respeito disso. Felizes, João 20, 29. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Glória a Deus por isso. Algumas particularidades aqui interessantes do texto. Passa mais um, por favor. Isso. O texto que nós lemos, irmãos, é marcado por um discurso do Senhor Jesus. E esse discurso, se você for olhar, vale a pena depois, durante a semana, você voltar no texto bíblico e estudar e mergulhar nesse texto bíblico. Porque esse texto ele é marcado por um discurso de Jesus que causou, inclusive, reações diferentes. Em dois grupos. Primeiro nos judeus e depois nos seus próprios discípulos. O discurso, dá uma olhada aí na sua Bíblia, inicia a partir do verso 25. Olha lá. E tem como ponto de partida questionamentos da multidão que procurava Jesus. Ele estava do lado do mar da Galileia, eles atravessam o mar, vão para uma cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade foi uma cidade onde Jesus morou ali por um tempo. Inclusive os evangelhos registram que ele não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade do povo. E a multidão, então, que estava ali lá nessa margem do mar, vê os discípulos pegando um barco, atravessando, mas eles não veem Jesus no barco. Então, no dia seguinte, eles correm, atravessam o mar em direção a Cafarnaum. E quando eles chegam ali, então, eles começam uma série de questionamentos. Eles começam a perguntar algumas coisas para Jesus, como, por exemplo, olha o versículo 25. Mestre, quando chegaste aqui? Olha o versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha o verso 30. Que sinal miraculoso. Tinha acabado de ver um sinal miraculoso, está pedindo outro. Olha só. Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? E é a partir desses questionamentos que Jesus, então, ele inicia um discurso, cujo tema central foi: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus, então, ele tem como tema central do seu discurso essa afirmação. Lá no verso 35, ele continua: aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós vemos que a perspectiva da multidão estava voltada para Moisés, para o maná que os israelitas tinham comido no deserto. Lembra desse episódio lá em Êxodo 16? Aliás, o maná fez parte do cardápio dos israelitas durante os 40 anos. Que eles perambularam pelos desertos da vida, rumo a Canaã. Por causa da desobediência do povo, por causa do coração duro, por causa da murmuração do povo. Deus coloca eles no deserto. Para que no deserto eles fossem tratados por Deus. E ali no deserto, então, nós sabemos um pouco da história.
Eles reclamam que não tinha comida, eles reclamam que não tinham água, eles reclamam que não tinha pão e que não tinha carne. E Deus manda para eles: tá bom, quer pão? Vou mandar pão do céu. Todas as manhãs, o texto diz lá em Êxodo, que eles se levantavam e o arraial onde eles estavam, no chão estava coberto com uma sementinha fina, parecida com sementinha de coentro, branca. E eles recolhiam a porção necessária para cada dia. Sabe o que eu acho fantástico? Em Deus e nas coisas que Ele faz, como Ele se preocupa com os seus filhos. É ou não é? Nós que somos filhos somos testemunhas disso. Como Deus ele é detalhista no seu cuidado com o povo. O texto bíblico de Êxodo 16 diz que essa sementinha branca, ela tinha gosto de bolo de mel. Eu fico pensando, Deus, até aromatizante de mel o Senhor colocou no maná. Irmãos, isso é fantástico. Eu não quero, quando eu estou lendo, estudando o texto bíblico, eu não quero, por isso que eu rogo o Espírito Santo, abre o meu entendimento para perceber cada detalhe das Escrituras. É fantástico. Quando você estiver lendo, estudando a Bíblia, presta atenção nos detalhes. Porque isso vai te colocar em conexão com uma realidade maravilhosa. Qual é essa realidade, pastor? O nosso Deus é detalhista. E eles comeram maná durante 40 anos. Mas Jesus corrige a perspectiva deles e diz: olha, na real, no fundo, não foi ele, Moisés, porque a multidão de judeus fazia referência a Moisés, porque Moisés de fato foi e continua sendo uma referência importante para eles. E o é para nós também nas devidas proporções. Mas Jesus corrige a perspectiva deles e diz: olha, na real, quem mandou o verdadeiro pão do céu para vocês foi meu Pai. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. E o que Jesus diz, o que ele estava querendo transmitir quando ele disse: olha, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele estava dizendo, irmãos, que ele é a provisão definitiva e completa para cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Provisão que garante, inclusive, vida eterna. Vida eterna. Agora vamos lá. Olha a reação crítica dos judeus. Inclusive, essa reação crítica, ela tem como base dois fatores que nós não podemos perder de vista. Qual é o primeiro? A perspectiva limitada, a visão limitada que eles tinham sobre Jesus. Olha, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E a outro fator era a incredulidade. Irmãos, a incredulidade nos impede de ver o milagre de Deus. A incredulidade nos cega a tal ponto de não percebermos aqui no texto que nós lemos que o próprio pão vivo do céu, o próprio Deus, estava com eles e se apresentou a eles. Olha o versículo 41, 42, o verso 36 também, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? A associação dessa visão limitada com a incredulidade cegou aquele povo, impedindo-os de ver e de crer no próprio Deus que estava ali. Outro ponto interessante, a linguagem do pão
que Jesus associa lá no versículo 51 e 52, se você quiser olhar na sua Bíblia, olha só. Eu sou, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus associa o pão com o seu corpo, que seria crucificado na cruz. E isso causa uma reação ainda mais exaltada dos judeus. Olha só o verso 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? O Cristo sofredor não era o modelo de Cristo que eles estavam esperando. Essa é que é a grande realidade, irmãos. O modelo, o script do Cristo que eles esperam, aguardam inclusive lá em Jerusalém até hoje, é um Cristo triunfante. É um Cristo nacionalista, que libertará Israel definitivamente das garras dos seus opressores, dos seus algozes, dos seus inimigos, principalmente políticos. E é interessante, eu não vou entrar aqui para eu não me perder muito na mensagem, mas é interessante que a forma que Deus escolhe, que Deus decide para enviar o seu Filho ao mundo, a forma, o padrão que Jesus escolhe para viver, como ele escolhe entrar em Jerusalém antes da sua morte, montado num jumentinho, como ele vem a esse mundo. O Espírito Santo envolve uma jovem de aproximadamente 12 anos, 12 a 14 anos. Ela dá luz ao Filho de Deus. O texto diz que não havia lugar na hospedaria em Jerusalém. Jesus é colocado numa manjedoura. Enfim, todos esses recortes, se nós juntarmos, nós vamos perceber como Deus decidiu, da sua maneira, trazer o seu Filho ao mundo, enviar o seu Filho ao mundo, e como esse script que Jesus vem, ele quebra, ele vai totalmente contra o modelo que os judeus esperavam. É impressionante, irmãos. Por isso do questionamento, não é esse Jesus, o filho de José? O carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe. Porque na cabeça do judeu não entra o script, o modelo de um Cristo sofredor. Mas quando nós olhamos, irmãos, para as profecias, por exemplo, Isaías 53, lembra? Vale a pena meditar nesse texto, fazendo uma correlação com isso. Quando nós olhamos para a vida e ministério público de Jesus, o que nós vemos nitidamente nos evangelhos registrados para nós foi um Cristo sofredor, que foi humilhado, que foi rejeitado. João 1,12, o apóstolo João registra, João 1,11, 12, ele veio para os seus, ele estava fazendo referência aos judeus, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Jesus sofreu, Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido, Jesus precisava se retirar das multidões, se afastar de algumas festas dos judeus, para que ele não fosse preso e morto, até que chegasse a hora determinada pelo Pai. Jesus, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos,
nós vamos encontrar lá que nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. Alguns episódios da reação dos judeus. E a reação dos discípulos? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: e a reação dos discípulos dele? Definir um discurso de Jesus, foi top, mestre, obrigado. Valeu. Que discurso. Cabe nas melhores páginas das melhores revistas gospel aqui de Jerusalém. Valeu, mestre. Aliás, se o senhor me permitir, eu vou pegar esse discurso e colocar na minha página do Face essa semana. O senhor me permite fazer isso? Foi essa a reação dos discípulos, irmãos? O que o texto diz? Eles definem o discurso de Jesus como sendo duro. Duro esse discurso, hein? Olha o verso 60. Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? E verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Abre um parênteses, deixa eu falar uma coisa para você a partir do texto bíblico. Os ensinos de Jesus, irmãos, eles são radicais. Os ensinos de Jesus Cristo são profundos. Quando você olha para os evangelhos, você vê que o discurso, os ensinos de Jesus, eles iam totalmente contra a cultura daquela época. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós encontramos, irmãos, são ensinos radicais. E se nós quisermos ser, discípulos de Jesus, nós precisamos nos familiarizar com os seus ensinos radicais. Só que esse se familiarizar aí, que para mim está um grande desafio da minha caminhada cristã, porque esse estar familiarizado com os ensinos radicais de Jesus não significa apenas ser ouvinte do que ele ensina, mas significa pôr em prática, incorporar a palavra no nosso estilo de vida. Isso é discipulado, irmãos. A gente fala tanto de discipulado na igreja evangélica. A gente ouve tanto falar de discipulado. Pastor, se formos definir biblicamente o discipulado em poucas palavras, como nós definiríamos? Como você definiria discipulado? Estilo de vida. Discipulado é estilo de vida. Baseado em qual modelo? Em qual padrão? No modelo das Escrituras. É por isso que Tiago, lá na frente, na sua carta, ele vai escrever para os irmãos: olha, não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando-se a si mesmos. Porque aquele que apenas ouve é semelhante a um homem que se olha no espelho e quando vira as costas e sai, já não se lembra mais do seu semblante. Mas sejam praticantes da palavra. Só que a gente não pode esquecer, irmãos, que ser praticante da palavra envolve prestar atenção em todos os ensinos de Jesus e aplicá-los na nossa vida. Pastor, mas eu não consigo, eu também não consigo. Pastor, mas humanamente falando é impossível. Sim, é impossível. E o Senhor Deus, já prevendo isso, o que ele fez antes de virar assunto? Ou melhor, depois que ele vira assunto, antes de virar assunto nos céus, ele faz a promessa. E depois que ele vira assunto nos céus, o que ele faz?
Ele envia quem? O Espírito Santo. Quem é, irmãos, que nos capacita a obedecer a palavra de Deus? É o Espírito Santo. Ninguém de nós, nenhum de nós, cristão no mundo inteiro, levanta pela manhã, hoje eu decidi obedecer a Deus e eu vou obedecer a Deus. Não é assim, irmãos. Hoje eu acordei com disposição, eu vou orar mais. Não é assim. Hoje eu levantei com disposição, eu vou ler o Novo Testamento inteiro. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ajuda a lembrar o que Jesus ensinou e que nos ajuda a viver o que ele ensinou. Daí então nós percebemos uma chave importante na vida cristã. Qual é essa chave, pastor? É o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: o seu relacionamento com o Espírito Santo é chave para o seu crescimento. Na vida cristã, irmãos, não existe conto de fadas. Às vezes eu assisto lá em casa junto com a Esther, a Alice no País das Maravilhas, e fico pensando, ainda bem que a Alice no País das Maravilhas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com a sua igreja. Ainda bem. Porque na fé cristã, irmãos, não há mágica, não há, entende? Não há essas coisas. Nós precisamos dar passos de fé, passos de obediência diante de Deus e da sua palavra. É assim que a gente avança, é assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece, nos submetendo às escrituras que o Espírito Santo vai tratando em nós. Vai tratando o nosso coração, o nosso caráter, vai tirando os entulhos de lixo que estão ali, que precisam ser limpados. E conforme ele vai tirando entulhos de lixo, vai sobrando mais espaço para que ele ocupe espaço na sua vida. É assim, irmãos. Agora, infelizmente, há pessoas na igreja, cristãos, discípulos de Jesus, que escolhem entulhar lixo. Vão entulhando. E deixando cada vez menos espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida. E aí, o que é uma grande lição para nós é a pergunta de Jesus na sequência. Olha o versículo 67. A pergunta de Jesus para os 12. Os 12 era aquele círculo de discípulos mais próximos de Jesus. Aqueles que iam para retiro com ele, aqueles que pescavam com ele, aqueles que faziam refeições com ele, aqueles que subiam o monte com ele. Jesus se volta para esses 12. E a princípio, olhando rápido para o texto, a gente vai pensar, Jesus vai dar um desconto para eles. Afinal, é os 12. Olha o que Jesus pergunta. E vocês também não querem ir embora? Dentre as coisas que eu percebo aqui, irmãos, não esqueça isso que você vai ouvir agora. Isso que é importante anotar. Às vezes fica aqui, o HD falha de vez em quando. Não esqueça, Jesus não tem discípulos exclusivos. Jesus não tem discípulos exclusivos. Esse texto mostra isso. Porque se eles fossem exclusivos, por causa desse círculo de relacionamento mais próximo, o que Jesus faria? Jesus daria uma aliviada para eles. Mas o que Jesus faz? Se volta para ele e diz, e vocês também não querem ir? Não existe discípulos exclusivos, irmãos. Com Deus não é assim. Discípulo, grava isso, é aquele que obedece a palavra de Deus. Há filhos, uma
A diferença que a gente precisa aprender. Há filhos, há discípulos mais dedicados do que os outros? Sim, mas não há discípulos exclusivos. Há discípulos que se entregam, como nós cantamos aqui, tudo entregarei. Há discípulos que na caminhada se entregam num nível maior? Sim, há. Há discípulos que se comprometem com a santificação a partir da palavra num nível mais profundo? Sim, há. Mas discípulo é aquele que obedece a palavra de Deus. E aqueles que seguem Jesus, eu vou fazer uma transição daqui a pouco para a conclusão da mensagem. Se você quiser, Gui, por favor, pode passar mais um. Isso, mais um. Isso, deixa aí por enquanto, obrigado. Aqueles que seguem Jesus, irmãos, precisam encarar com seriedade e compromisso a profundidade dos seus ensinos. Eu já falei aqui algumas vezes, repito nessa ocasião, nós não somos crentes de fachada. Por quê, pastor? Porque Deus não quer gente assim, irmãos. Deus quer gente comprometida com a sua palavra e comprometida com o seu reino. Aqueles que seguem Jesus precisam entender que obedecer os seus ensinos significa assumir uma postura totalmente contrária ao mundo à sua volta. Quando o mundo mente, nós falamos só a verdade, custe o que custar. Quando o mundo é corrupto, nós somos honestos, custe o que custar. Quando o mundo não valoriza o casamento, nós valorizamos o casamento, custe o que custar. Aqueles que seguem Jesus precisam abandonar as tradições religiosas e os costumes culturais que os aprisionam. O povo judeu, irmãos, eu vi com os meus próprios olhos, é um povo aprisionado nos seus costumes religiosos. E então, antes de entrar na conclusão, vem a resposta do porta-voz dos seus companheiros. Nosso amigão, né, Cleison? Admirável, grava isso. Você que gosta de Pedro, admirável obra Deus fez na vida de Pedro. Admirável obra. O Pedro que escreve as suas cartas, depois você dá uma olhadinha na semana na sua casa, não é o mesmo Pedro dos evangelhos. Admirável obra Deus faz na vida daqueles que se submetem a Ele e a sua palavra. Amém? Então se levando porta-voz da turma. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está anunciando verbal é o que ele tinha visto com os próprios olhos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Uma grande lição. Que ao longo da nossa caminhada cristã, as maravilhas que nós vemos Deus fazer, principalmente em nós, devem ser usadas como um testemunho autêntico para a honra e glória dele. O que Pedro estava dizendo, verbalizando nesse momento, diante dos seus companheiros, que talvez silenciaram por não ter uma resposta definitiva. Que talvez silenciaram
porque cuja caminhada deles com Cristo até aquele momento, não tenha sido para eles tão significativa a ponto de emitir uma resposta como essa que Pedro emitiu: Senhor, para quem iremos? É a resposta típica do judeu, né? Ele responde com outra pergunta: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vi isso em outras palavras. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, nessa caminhada eu tenho visto com os meus próprios olhos, Tu és o Cristo. Tu tens as palavras de vida. Para quem? Para onde nós iremos? E eu quero encerrar afirmando à luz do texto. Por favor, passa mais um. Isso. Quero encerrar afirmando à luz do texto bíblico que os ensinos de Jesus estão baseados nas realidades do reino de Deus. Baseado em realidades espirituais, irmãos. Que naquele e em outros momentos, eu destaquei alguns aqui, eu vou compartilhar com vocês, nem os seus próprios discípulos conseguiram compreender. Por que será? Por que será que na minha, na sua, na nossa caminhada com Cristo, nós também corremos esse risco de não percebermos, de não discernirmos o que Deus está fazendo? Alguns exemplos: a realidade da ressurreição, lá no próprio verso 62 de João 6. A resposta diante da insistência dos discípulos, lá em João 4, para que ele comesse alguma coisa. E Jesus diz: olha, cuidado, a minha comida. Não, em outro momento, nesse momento ele fala: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos ficam perdidos. Em outro momento, Mateus 16, quando ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos pensam: será que ele está falando? Será que ele está falando da comida, do pão dos fariseus? Jesus precisa explicar: não é de pão que eu estou falando, mas eu estou falando do ensino. Cuidado com o ensino dos fariseus. E eu fecho apontando a sua declaração enfática, lá no versículo 32 e 33, sobre o verdadeiro pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, referindo-se a ele mesmo. A sua afirmação que o pão era o seu próprio corpo, que ele daria pela vida do mundo, irmãos, causa uma reação exaltada nos judeus. E escândalo por parte dos seus discípulos, que decidiram abandoná-lo e deixaram de segui-lo. Não podemos perder de vista que ouvir os ensinos de Jesus, crer nele e segui-lo, significa entrar num mundo completamente novo. O cristianismo, irmãos, preste atenção nisso, não vem para melhorar um pouquinho a nossa vida, mas vem para nos conectar num caminho completamente novo. E quais áreas, talvez você possa perguntar: pastor, quais áreas da minha vida envolve isso? Toda a nossa existência. É por isso, irmãos, que é um processo dia a dia, é um processo contínuo dessa conversão diária e renovada que o Espírito Santo vai operando em nós através da sua palavra. Amém? Crer em Jesus, ouvir e seguir os seus ensinamentos significa entrar num mundo de grandes responsabilidades. Se tem uma coisa que o discípulo de Jesus é, irmãos, é responsável. É responsabilidade. De novo entra a pergunta:
O princípio é o mesmo. As perguntas podem ser diversas, mas o princípio é o mesmo. O que envolve responsabilidade na minha vida, pastor? Tudo. A sua responsabilidade como cidadão civil, como aluno, professor, profissional autônomo, doméstica, cuidadora do lar, esposa, marido, filho. Crer em Jesus, ouvir os seus ensinamentos e crer nele significa entrar no mundo de grandes realidades espirituais. Deus quer operar, irmãos, grandes realidades espirituais na sua vida. Você crê nisso? Jesus está preocupado e eu quero encerrar com isso. Passa mais um, se houver, por favor. Isso. Jesus está preocupado com aqueles que, além de segui-lo, creem nele, ouvem com atenção e obedecem os seus ensinos. Jesus está preocupado com essas pessoas, irmãos. Às vezes eu, como pastor, sou tentado a pensar em números. Eu já falei isso para vocês, não é novidade. Já falei isso abertamente para vocês algumas vezes. Sou tentado a pensar no número, a olhar as cadeiras cheias. Mas quando eu olho para os evangelhos, sabe o que eu vejo? Um Deus preocupado com gente que tem compromisso com a palavra dele. Gente que quer ser discípulo de verdade. Amém? Afinal, vamos ler esse texto junto? Vai um pouquinho para frente, João capítulo 14. No seu conhecido discurso de despedida, olha o que Jesus diz para os discípulos. João 14, a partir do verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. 24. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Feche seus olhos por um momento. As pessoas que posteriormente vão acompanhar essa mensagem no canal do YouTube, que você seja confrontado, instruído, encorajado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe.